Comunicando, Pastor Marcelo Gocking. Muito bem, meus queridos e amados irmãos, em nome de Jesus, nós estamos aqui juntos, eu e o pastor Adevaldo Oliveira. Estamos aqui para transmitir a palavra de Deus para o coração da igreja, para o coração de cada ouvinte desta programação. Você que acompanha todos os dias o programa, você também que está pelo Facebook, muito obrigado pelo carinho da audiência. Pastor Adevaldo Oliveira, muito boa tarde, a paz do Senhor, seja bem-vindo ao programa Tarde do Amor de Deus. Muito bem, pastor Marcelo, a paz do Senhor para todos os ouvintes e também para você que está acompanhando através do Facebook. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Muito bem, queridos, nós vamos acompanhar aqui, pastor Adevaldo, a palavra de Deus. Estávamos meditando agora há pouco, aqui no Salmo 144. Salmo 144. Esse salmo de ações de graças pela proteção de Deus. É um salmo de ações de graças pela proteção de Deus, proteção divina. Todos nós precisamos da proteção de Deus. E o salmo começa dizendo o seguinte: bendito seja o Senhor, rocha minha. Olha que maravilha. Ele exaltando, não é, pastor Adevaldo? Exaltando a Deus. Bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Quer dizer, Deus, Ele nos prepara, nos capacita para enfrentarmos as nossas batalhas diárias. É verdade. Sabe, pastor Marcelo, quando o salmista, ele descreve esse versículo primeiro aqui, Deus sendo a rocha dele, sabe? Lugar seguro, sim. Rocha, lugar, sabe? Onde ele se sente protegido e firme. E ele diz que adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Interessante, as mãos e os dedos para a batalha, para a guerra. Essa questão de adestrar é dar uma habilidade especial para fazer o que quase ninguém consegue fazer. Você sabe que a habilidade é aquela questão de exercício cotidiano. Verdade. Você sabe que às vezes tem pessoas que sabem fazer determinadas coisas, mas tem pessoas que são habilidosas, são adestradas, são preparadas. Elas se distinguem das demais. E o que chama a atenção aqui é que ele diz que Deus é quem prepara ele, não é? Porque não é um preparo humano. Exato. Não é uma coisa humana, porque ele está exaltando a esse Deus. Observe bem o que ele diz. Ele está exaltando a Deus, dizendo que me adestra, ok? O que é adestrar? É ensinar. Não tem um cachorro que é adestrado? Exato. Ele faz aquilo que o dono, ele pede para ele fazer. Então, quando o dono pede para o cachorro deitar, ele deita. Para sentar, ele senta. Então, ele já entende aquilo que o seu dono quer. Então, Deus, ele também nos ensina, ok? Ele nos ensina, ele nos capacita a fazermos justamente estas coisas. Como diz aqui, ele me adestra as mãos para quê? Para a batalha e os dedos para a guerra. Então Deus me prepara, Deus prepara minhas mãos para que eu esteja pronto para entrar numa guerra, numa batalha. Muitas vezes na caminhada nós nos deparamos com situações difíceis e que é necessário estar preparado. Você sabe que aquele que se prepara, ele tem muita chance de se sair bem diante daquela luta. Aquele que não se prepara, aquele que não procura se preparar para entrar em uma batalha, com certeza, pastor Adevaldo, ele vai ficar atordoado quando a guerra estourar. Quando vier o inimigo para cima dele, ele vai ficar perdido. Uma coisa é estar preparado para o combate. Outra coisa
é simplesmente estar relaxado e entrar em uma batalha. É verdade. Pastor Marcelo, uma vez, uma pessoa me perguntou, mas veja bem, eu não entendo, num time de futebol às vezes tem tantas estrelas, né? Tantos jogadores de renome, e também numa batalha de luta, né? De boxe, UFC, que hoje está em alta. Sim. Às vezes o lutador é tão bem preparado, mas se ele não tiver um orientador, um técnico, se ele não tiver um preparador que esteja direcionando, dirigindo ele, sabe? Muitas das vezes o técnico, ele vê os pontos fracos do adversário. Ele estuda, não é? É verdade. Ele estuda o adversário para que o seu aluno, ele possa tirar proveito daquilo. Exatamente, e mostra ali os pontos vulneráveis. E muitas das vezes, uma coisa é você saber lutar, outra coisa é você saber tocar no ponto fraco do adversário. E era Deus que mostrava para Davi onde ele devia agir, e ele tinha essa habilidade com as mãos, com os dedos, sabe? Para poder exatamente vencer o seu adversário, para saber agir contra o seu inimigo. E interessante, o Senhor me fez lembrar de algo. Quando aquela passagem de Gideão, que foi enfrentar os seus inimigos, e diz a Bíblia que os filisteus eram inúmeros, e ele pega cântaros para enfrentar o inimigo, e trombetas, e tochas de fogo. A estratégia era essa, tocar alto, quebrar o cântaro, e aquelas tochas na mão. E eu, estudando a cultura daquela época dos filisteus, sabe, os filisteus tinham medo de assombração. Eles tinham medo que os guerreiros que foram mortos em batalha viessem os assombrar. E quando quebrou o cântaro, tocou a trombeta e aquelas tochas e o grito que eles gritaram, eles ficaram assombrados e ficaram desesperados e correram e fugiram. Só que Gideão não sabia disso. Mas Deus sabia o ponto fraco. Se é coincidência ou não, o interessante é que Deus fez Gideão vencer com poucos homens. Interessante que Deus primeiro descarta, sabe, aquela grande multidão, ele separa e fica com a minoria para mostrar para Gideão que ele sabe onde agir. Porque Deus ele tem todo um preparo para todos nós. Muitas vezes nós não sabemos o que fazer, nós não sabemos como reagir, mas Deus ele sempre chega para nos mostrar como devemos nos comportar, não é? Ou nos portar diante de um problema. Veja que Davi aqui, ele está exaltando a Deus, a esse Deus maravilhoso que o preparou. E quando a gente lê aqui o 2, ele continua exaltando a Deus. Ele diz assim, minha misericórdia e fortaleza minha. Deus é, na minha e na sua vida também, misericórdia e fortaleza, meu alto refúgio e meu libertador, meu escudo, aquele em quem confio e quem me submete o meu povo. Então veja, Davi, ele fala aqui a grandeza de Deus nesta exaltação, porque ele diz aqui, pastor Adevaldo, povo de Deus, que Deus é misericórdia e fortaleza, é refúgio, é libertador, é escudo. Olha quanta coisa. Veja tudo que Deus é para ele. Eu pergunto a você, querido e querida, quem é Deus para você? O que significa Deus na tua vida? Porque para Davi, Deus era tudo isso, pastor Adevaldo. É verdade. Misericórdia porque Davi disse, eu não mereço. Não mereço. Mas ele é misericórdia. Exato. E sabe mais? Ele diz aqui, fortaleza. Porque só os livramentos que ele teve, os adversários se levantavam contra ele. E ele era fortaleza para Davi, porque ele não era atingido. Isso. Davi não caiu em batalha. Porque fortaleza, o que é uma fortaleza? Não é? Fortaleza, você passa em um determinado lugar e você às vezes vê aquele casarão com um muro alto, às vezes um muro largo, extenso. Não é? Além de alto, ele é largo. Para você chegar a entrar naquele lugar, certamente aos olhos humanos será impossível. Por quê? Porque ali não se trata de um muro qualquer, ali se trata de uma fortaleza. Foi feito justamente para impedir que alguém entrasse. Fortaleza é isso. Fortaleza é um lugar cercado de muros
altos, Verdade. e extensos e largos, tanto que eles preparavam até mesmo, colocavam sobre o muro torres de vigia. Para você ter ideia, como o muro era largo, e ali sempre tinha alguém na guarita, sempre alguém ali pronto, sentinela, preparado para dar o toque, não é? Para poder avisar que o inimigo estava vindo. Então, isso é fortaleza. E Deus é essa fortaleza que nos cerca por trás e por diante. É um lugar, fortaleza é um lugar inacessível. Isso. Ninguém tem acesso, o adversário não tem acesso a você. Sabe? Por mais que tentem chegar até você, não conseguem, porque a fortaleza que é Deus está entre você e o adversário. O inimigo por muitas vezes tentou atingir, mas não conseguiu. Por quê? Porque Deus era na vida de Davi. E quando nós temos esse conceito, né, de Deus como fortaleza, pode, como diz ele, pode o mal se levantar. Se levantam 11.000, mas todos caem. Verdade. 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. 11.000 se levantam, mas Davi não era atingido, pastor E Marcelo. outra coisa, ele diz aqui: meu alto refúgio e meu libertador. Meu alto refúgio, quer dizer, é para onde eu vou quando eu estou mal, é para onde eu me refugio, é para onde eu corro quando as coisas me acontecem. Porque muitas vezes tantas coisas acontecem conosco e nós vamos para o lugar errado. Tem gente que vai para a casa de um parente, tem gente que vai para a casa de um vizinho, tem gente que vai para a casa de um irmão da igreja, que não está nem preparado para ouvir o que ela tem a dizer, só vai atrapalhar a vida dela. Isso ainda é bom. E aqueles que se refugiam nas drogas? É verdade. E aqueles que refugiam no álcool, né? Isso. Na bebida? É. Ela sabe, eu atendi esses dias uma pessoa, sabe o que ela fez? Ela tomou vários medicamentos, bebeu, misturou tudo. Mas para que você fez isso? Para dormir, pastor. Eu tomei remédio para o sono, para ver se o sono vinha. Aí lembrei que tinha outro que também o efeito era mais forte. E sabe, foi misturando tudo. Aquele coquetel, sabe? Davi não. Eu vou para o alto refúgio. Alto refúgio. Um lugar intransponível que ninguém tem acesso, só eu. É alto. E sabe, tem gente que tem para baixo. A baixa estima, tem gente que está sendo levada, sabe? Aquele lugar de depressão, exatamente. É para, como diz a palavra, o vale de sombra de morte. É isso que muitas pessoas têm feito hoje. E quando nós temos, como Davi, né, um alto refúgio, como o senhor falou, né, um lugar onde podemos ali ter sossego, ter descanso, ter paz. Gente, nós temos que buscar e ter esse Deus como alto refúgio, como lugar de descanso. Com certeza. Deus, ele é incomparável. Estar com Deus é melhor do que estar em qualquer outro lugar. Você não vai encontrar nenhuma proteção igual à proteção de Deus. Você pode até achar que aquele lugar vai ser bom para você, que estar com fulano de tal vai ser bom para você, pelo que você está passando agora, mas nada se compara à presença do Senhor. E ele disse: meu alto refúgio e meu libertador. Deus, ele é o nosso libertador. Deus quer te libertar de todo mal. Deus quer te libertar da opressão maligna, da inveja. Deus quer te libertar de tudo aquilo que foi lançado, proferido para você, para o teu nome, para a tua casa, para a tua família. Deus é quem vai te libertar dessa enfermidade. Deus é quem vai te libertar desse espírito contrário que ronda a tua casa. Existe, pastor Adevaldo Oliveira, na vida dessa pessoa tanta coisa que ela precisa se libertar, e ela tem que entender que só vai conseguir se libertar se ela for para Deus, o alto refúgio. Com certeza. Se ela buscar em outro lugar, não tem como. Por isso que, sabe, esta pessoa, ela tem que entender que em Deus, não fora dele, ela consegue essa libertação, porque o Senhor é libertador, é alto refúgio, é libertador, é escudo, sabe, aquele que confio, que me submete o meu povo. As pessoas, elas se submetiam a Davi pela maneira que Deus tratava com Davi, pela forma que Deus livrava Davi, e os adversários, só de ouvir falar o nome de Davi, tremiam, estremeciam, ficavam apavorados. Interessante, se fosse olhar para o tamanho, o porte físico, não teria motivo. É verdade. Davi,
ele de baixa estatura, mas ele sabia que todos os êxitos que ele iria ter na vida não seria por conta da sua sabedoria, por conta da sua força, nada disso. Ele sabia que tudo dependia de Deus. Ele confiava em Deus. E confiando em Deus, a Bíblia diz aqui, ainda no versículo 2, depois dele falar que Deus é refúgio e libertador, ele diz: meu escudo, aquele em quem confio e quem me submete o meu povo. Então veja, Deus é o meu escudo. Deus é o teu escudo. Você sabe que muitas coisas são lançadas, os dardos inflamados de Satanás, as setas malignas são lançadas todos os dias. Tem aquele momento, pastor Evaldo, que a pessoa está vivendo a vida dela tranquila, e do outro lado tem alguém rogando uma praga para ela, dizendo: tomara que aquela desgraçada sofra um acidente. Tem aquela pessoa que está simplesmente fazendo um trabalho com o teu nome, de repente para você e para o teu marido, de repente para a tua família, para atingir direto ou indiretamente a tua vida. Então todas as vezes que algo vem contra nós, existe um escudo, existe algo que nos protege, porque antes o mal nos atingia e hoje não atinge mais. Verdade. Porque antes o demônio conseguia entrar no nosso corpo e agora não entra mais. Por quê? Porque há um escudo, há uma proteção, há algo diferente. Antes nós não tínhamos essa proteção. Você sabe que antes vivíamos vulneráveis. Inclusive a Bíblia diz que ele nos transportou do império das trevas para a maravilhosa luz do reino do Filho do seu amor. Então veja, se nós saímos das trevas e fomos para a luz, significa que uma vez que estávamos nas trevas, era muito fácil Satanás chegar e nos atingir, porque já estávamos na mão dele. Agora nós estamos na mão de Cristo. Para o diabo nos atingir, só com a permissão de Deus, como foi com Jó. Por que Jó naquele momento foi atingido? Porque Deus disse: olha, eu permito que você vá lá e toque no que ele tem, e toque também no corpo dele. O próprio Satanás, ele fala: o Senhor não o protege? Exato. Tire a sebe dele, a proteção dele. Isso. E verá se ele não blasfema. Ele só está assim porque o Senhor está lá com ele. Agora, dê uma brecha para eu entrar, para o Senhor ver. Protege ele, o Senhor guarda ele. Por isso que ele é fiel. O Senhor cercou ele de bens. Aí é muito fácil ser fiel. Agora, deixa aí uma brechinha para eu entrar. A Bíblia diz o quê? Que o diabo anda ao nosso derredor, rugindo como leão, querendo uma brecha para entrar, para nos devorar. Exato. Então, essa brecha, ela não existe porque nós temos a proteção que é o próprio Deus. Agora, quando você dá a brecha ao inimigo, aí ele entra, pinta e borda. Aqui ele está falando do escudo. Agora, passando para o versículo 3, pastor Adevaldo, ele diz assim: Senhor, quem é o homem para que dele tomes conhecimentos? E o filho do homem para que o estimes? Porque Davi era estimado. Exatamente, Deus. Aí é que está. Quem sou eu? Quem sou eu? E Deus se lembra. Deus tem conhecimento de mim. Eu não sou mais um no meio da multidão. Tem hora que chega pessoas e fala: olha, tem fulano e fulano. Mas quem é esse? Eu acredito que qualquer pessoa já passou por isso. Eu não tenho a mínima ideia de quem é. Mas Deus, ele conhece o homem e estima o homem a quem confie, quem realmente tem temor do coração. Interessante que Deus, ele via e conhecia Davi. Verdade. Aí eu lembrei de Paulo, né? Que Satanás, os filhos de Seva, eram sacerdotes, foram expulsar um demônio, e o demônio disse: eu sei quem é Paulo. Eu conheço Apolo, sei quem é Paulo, conheço Jesus. É verdade. Né? Conheço Jesus. Mas vós, quem sois? Olha só, quer dizer, Deus, ele olha para mim, olha para o Senhor, olha para esse irmão, para essa irmã, e Deus conhece cada um de nós, irmãos. Deus conhece nosso coração, Deus conhece a nossa dedicação, Deus conhece a nossa intimidade com Ele, Deus conhece aquele que o busca.
Porque a palavra do Senhor diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra, para se mostrar forte para com aquele cujo coração é totalmente dele. E Davi tinha um coração voltado para Deus. Davi, ele buscava intensamente a Deus. E ele diz aqui, completando o versículo 4, ele segue dizendo o seguinte: o homem é como um sopro, os seus dias como a sombra que passa. Quer dizer, é tudo rápido, é tudo muito rápido. Nós estamos com uma idade, daqui a pouco, quando você vai ver, rapaz, já se passaram 10 anos, já se passaram 20 anos que fizemos isso, que fizemos aquilo. Aquela criança agora já é um homem, já tem filhos também, não é? Então você vai analisando que o tempo realmente, ele passa num abrir e fechar de olhos. Então Davi está dizendo que o homem, ele é passageiro, o homem é como sopro. Mas ele diz: abaixa, Senhor, os teus céus e desce, toca os montes e fumegarão, despede relâmpagos e dispersa os meus inimigos, arremessa as tuas flechas e desbarata-os. Ou seja, Davi está pedindo para Deus, para o Senhor, ele derramar do seu poder, da sua unção, para que ele venha fazer algo acontecer sublime, para que ele venha se livrar daquilo que ele está passando, que é justamente a perseguição dos seus inimigos. A minha vida é tão curta, Senhor. O Senhor está dizendo aqui. Exatamente. É tão curta, então vem logo e despede esses inimigos. É porque ninguém merece viver e ter uma vida desgraçada. Verdade. A pessoa já vai viver pouco, porque o tempo passa pra gente é pouco, não é? A expectativa do homem é muito rápida. Um dia desse, estava eu com 16 anos na igreja, Exato. Arrumando junto com o Senhor. Isso. E agora estamos aqui, sabe, esse tempo todo. O senhor falou isso aí, realmente a gente fica pensando, poxa vida, estávamos na igreja, não é? Naquele ano, lá naquele tempo, com 16 anos, arrumando a igreja, deixando tudo pronto, o pastor ia chegar para fazer o culto. Hoje, estamos com 41 anos, os dois, 41 anos. Veja bem, olha como o tempo passou. Imagina, tinha 16 anos, arrumando a igreja para o pastor começar o culto, deixar tudo pronto. Hoje 41 anos. Passou de uma forma que a gente pensa, puxa vida, como foi rápido. Verdade. Né? Como foi rápido. Então Davi está dizendo: Senhor, nosso tempo aqui já é curto. E o pouco tempo que eu tenho nessa terra, ainda vem os inimigos para ficarem me perturbando. Eu vou viver uma vida de tormento, ano após ano, sendo perseguido por esses inimigos? É verdade, a minha vida como um sopro, é como uma sombra. É. Hoje a sombra está aqui, daqui a pouco ela some. Aparece. Peraí, Senhor, manda, despede os teus relâmpagos, sabe? Ele está dizendo aqui, em outras palavras, Senhor, faz pressa. Faz alguma coisa por mim. Age logo. Age, resolve isso, porque eu quero ter vida de paz. Eu quero ter vida de sossego. Veja o que ele diz aqui, pastor Adevaldo. No versículo 7, por favor, pastor Adevaldo. Versículo 7, o que é que ele diz aí, pastor? O trecho diz assim, olha só. Estende a mão lá do alto, Olha. livra-me e arrebata-me das muitas águas e do poder de estranhos. Olha só que situação. Quer dizer, de estranhos, até daqueles que Davi não sabia quem eram. Por que eles querem o meu mal? A perseguição era grande. Pois é, pastor Marcelo. Você vê, tinha inimigos na vida de Davi que ele reconhecia. E tinha aqueles que ele nem sabia de onde vinha. Eu sei porque você está querendo me perseguir, mas e aquele outro? Por que ele quer o meu mal? Quem é aquele ali? Quem é aquele que está fazendo tal coisa? Exato, sabe, tem horas que tem gente que já pergunta para mim, para o Senhor, pastor, eu não sei, eu nunca vi fulano e tem ódio de mim, tem raiva de mim, quer ver o meu mal. São os estranhos. E até pessoas que falam, pastor, tem acontecido tanta coisa estranha na minha vida. Exatamente. Tanta coisa estranha. Quer dizer, o estranho está chegando na tua vida. O estranho está chegando na tua casa. É algo que antes não acontecia. É algo que você não conhecia. E agora chegou. Aí você olha e diz, meu Deus, o que é isso? Quantas vezes você fez essa pergunta para Deus? Senhor, o que é isso?
Quer dizer, quando a pessoa pergunta tal coisa, é porque ela não está compreendendo, é porque para ela é algo estranho. O comportamento do filho está estranho. Exato. O marido está estranho dentro de casa. Isso. Sabe? Talvez alguma coisa estranha, um comportamento, uma atitude. Estava tudo bem no seu casamento, de repente está estranho. O cara está frio. Ele está agora, sabe? Todo estranho. Olha, de uma maneira diferente para você. Sabe, tem aquele comportamento, sai cedo, chega tarde, ou não chega. Aí você fala, isso está estranho. Mudou de um tempo para cá, pastor. Olha só, Davi aqui, ele está falando de coisas pesadas que estão vindo contra ele. Talvez na sua vida está acontecendo coisas assim também, não é? Coisas pesadas que estão chegando. Tanto que Davi, ele abre a boca no versículo 8 e diz assim: cuja boca profere mentiras, e cuja direita é direita de falsidade. Então imagina, o que ele está falando aqui são coisas que vieram trazer a respeito dele, a respeito de Davi, falando mentira. Coisas falsas estão levantando com o meu nome para tentar me arruinar, me destruir. E interessante que ele diz cuja direita. Direita subtende alguma coisa certa. Isso. Alguma coisa boa, Verdade. alguma coisa correta. Mas peraí, essa direita é direita de falsidade. Ele repete aqui, ele fala direita duas vezes, né? Ele fala assim, e cuja direita é direita de falsidade. Ela parece, mas não é. Depois você vai ver que a ficha vai cair. Com certeza. Parece que é uma coisa, mas não é. Quer dizer, aquele que chega e de repente todo mundo olha, não, aquele ali está querendo o bem de Davi, mas esse bem não é bem coisa nenhuma. A verdade é tudo falsidade. O que eles estão tentando fazer comigo é coisa ruim, mas muitos não conseguem enxergar. Mas Davi enxergava. O interessante aqui é que Davi, ele conseguia enxergar o que muitos não conseguiam. Isso é interessante, a pessoa tem que ter esse discernimento, essa visão, a pessoa tem que ter esse conhecimento, porque imagina se Davi, ele não tivesse esse discernimento, ele seria enganado por essas pessoas, que simplesmente chegaram até ele, se passando da direita, mas na verdade era uma direita de falsidade. É verdade, interessante, pastor Marcelo, e você que está acompanhando essa programação, que Davi, desde o início, ele começa a bendizer a Deus, por tudo isso que ele começa a enxergar, detectar, sabe? Davi, ele era um homem diferente nesse conceito, porque ele conseguia trazer uma análise, ele conseguia, sabe, com Deus, detectar tudo isso, sabe? E muitas das vezes, pastor Marcelo, tem gente aí que ela não consegue ter essa percepção, e ela entra em, sabe, aqui em parafuso, o desespero toma conta da mente dela, ela não consegue ter essa capacidade que Davi tinha de ter confiança em Deus, de pedir misericórdia de Deus, de ser aquele que busca a fortaleza do Senhor e ter Deus como alto refúgio, porque ela começa agora a perceber que tudo está desmoronando na cabeça dela. E ela começa a ver isso dando errado, e muitas das vezes emocionalmente ela não tem aquela estrutura para poder lidar com essa situação. É verdade, ela acaba se entregando, esmorecendo diante da situação. Porém Davi, por ter recorrido a Deus, e ter exaltado a Deus, e ter buscado a Deus, ele continua falando aqui, no versículo 9, enquanto estão chegando para denigrir minha imagem, para falarem de mim, para levantarem falsidades a meu respeito, ele diz no versículo 9, a ti, ó Deus, entoarei novo cântico, no saltério de 10 cordas, te cantarei louvores. Então veja, mesmo passando por tudo isso, mesmo sendo alvo dos meus inimigos, eu vou te louvar, eu vou te exaltar, eu não vou parar de te adorar por conta destas coisas. É verdade. Porque tem gente que para, pastor. Exato. Tem gente que deixa de adorar a Deus e se entrega totalmente ao problema. Olha a arma de Davi. Era o louvor, ele estava ali, sabe? Aquele momento em que desespera. Davi, não, peraí, eu vou pegar minha harpa. Saltério de 10 cordas. Eu vou, meu irmão, eu vou fazer isso, eu vou render adoração a ele. Interessante que algumas pessoas estão aí com armas contra você, com a direita, que é a direita de falsidade. Mas sabe,
Davi, ele diz: a ti entoarei novo cântico. Vou preparar algo novo para o meu Deus. Eu vou pregar novidade para ele. E olha que ele diz assim: a ti entoarei novo cântico. A ti quer dizer, eu não estou nem aí para eles, para os inimigos, mas a ti eu vou entoar os louvores. Porque o que os inimigos querem é que eu venha bater boca com eles, é que eu venha partir para cima deles, que eu fique trocando farpas. Eu não vou perder tempo com isso, Senhor. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou olhar para o Senhor e vou fazer aquilo que eu sempre fiz, que é te adorar, te buscar, te louvar. Porque o que vai me fortalecer não é ficar me preocupando com eles. O que vai me fortalecer é ter intimidade contigo. E aí, queridos, e aí vem o versículo 10, que aqui, pastor Adevaldo, aqui é onde nós queríamos chegar. Porque tudo aqui é positivo, tudo aqui é bom. Agora, o versículo 10, preste bem atenção no que ele diz. É Ele quem dá aos reis a vitória. Veja o que Davi está dizendo. É Ele, Deus, quem dá aos reis a vitória. Quem livra da espada maligna a Davi, seu servo. Então, pastor Adevaldo e povo de Deus, olhando isso aqui, você para trazer isso aqui para a tua vida. Para pensar. É Ele quem dá aos reis a vitória. Quem é que te dá a vitória? Quem é que vai te garantir a vitória? Quem é que faz você um vencedor? Quem é? Quer dizer, não existe outro, pastor Adevaldo. O único que pode nos dar vitória é o Senhor nosso Deus. Ele se refere à vitória dos reis e depois ele fala de si na terceira pessoa. Verdade. Dizendo a Davi, seu servo. Isso. E eu fico observando o seguinte: ele não só dá vitória a mim, mas também a todos aqueles que creem. Aqueles que são dele. Verdade. Porque ele está dizendo aqui, aos seus reis. Ok? Ele dá vitória, aqui dá vitória aos reis, a vitória. É ele quem dá. Mas esses reis aqui que Davi está falando, que foram vitoriosos, não foram qualquer, não é qualquer reis. É verdade. Não é? Não foram quaisquer reis. Porque existem vários reis. Tem aquele rei que é o rei que busca a Deus. Tem aquele rei que tem intimidade com Deus. Mas tem aquele rei que simplesmente não tem nenhuma intimidade com Deus. Davi tinha muita intimidade com o Senhor, buscava, ele estava ali sempre na intimidade da palavra de Deus, parava para ouvir, parava para compor salmos para Deus, e nessa intimidade, Deus simplesmente garantia a vitória para ele. Agora, quantos reis foram envergonhados? Quantos reis foram derrotados? Interessante é que Davi fala que livra da espada maligna. Essa é forte. Quantas espadas malignas se levantaram contra Davi? É verdade. Contra as armas forjadas pelo mal foram levantadas. A espada de Golias, sim, que Davi foi poupado dela. Verdade. Sabe? A lança de Saul. Exatamente. Não é? E sabe, pastor, eu fico observando. Ele livra os reis e também a seu servo Davi. Agora, sabe quantos não tiveram livramento? Por que não tiveram? Porque eles não tiveram essa sensatez que Davi teve. Quantos reis caíram? O seu reinado não teve realmente firmeza, não teve êxito. Dá para contar Acais, que não teve sucesso. Asa também, que no início começou bem, depois caiu. Acabe. Exato. Não é? Que simplesmente você vê que ele foi ferido por uma lança, não é? Quando estava ali disfarçado no meio do exército, para não ser atingido pelo adversário, ele se disfarçou. Mas quando você não tem intimidade com Deus, quando você não busca a Deus, não adianta disfarçar, porque será atingido de todo jeito. Deus, ele protege os seus reis, e você se coloca aqui no meio desses reis. Aqui eu trago para mim, você deve trazer essa palavra para o teu coração e saber que, assim como Deus livrou os seus reis e também livrou a Davi da espada maligna, porque aqui fala de espada maligna, tudo aquilo que é maligno, que vem contra ti, como está escrito, toda arma forjada contra ti não prosperará.
É o que diz a palavra de Deus, pastor Devaldo. Então eu não tenho que ter medo, porque fizeram um trabalho para mim, porque colocaram meu nome numa encruzilhada, porque lançaram na minha casa, jogaram areia de cemitério. Meu irmão, tudo isso é debalde, tudo isso é em vão, tudo isso não funciona contra nós. Pastor Marcelo, sabe, contra o povo de Deus, está escrito, isso. Não vale feitiço e nem encantamento. Pode fazer, pode preparar, pode forjar, isso. Mas sabe, existe sobre nós um livramento da espada maligna, porque somos servos dele. Exato. Agora, se somos de fato servos, tem esse detalhe, se não somos, seremos atingidos, iremos cambalear, iremos ser feridos e vamos cair diante da batalha, porque batalha tem para todos. Sim, mas existe uma diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. Pastor Marcelo, a nossa transição aqui neste mundo é de batalha. Sempre vai haver guerra, sempre houve guerra e sempre haverá guerra. A vida não é fácil para ninguém. A batalha existe e a luta existe para ser lutada. E nós estamos aqui preparados para o que der e vier. Davi estava preparado para o que der e vier. Veja que Davi aqui no versículo 11, ele pede a Deus, ele diz para Deus: livra-me e salva-me do poder de estranhos. Então veja que a dependência de Davi estava em Deus. Ele pede para Deus livrá-lo e salvá-lo do poder de estranhos. Então tem coisa que vem com ímpeto contra nós, pastor Devaldo, que não é fácil. É o poder do estranho que está vindo com ímpeto contra nós. Exato. Mas Davi está buscando na pessoa certa. Se ele tivesse pedido esse livramento aqui a qualquer outro rei, ele não seria liberto, ele não venceria aquela batalha. Mas como ele recorre a Deus, então é certo que a proteção viria sobre ele. Tanto que ele completa o versículo dizendo: cuja boca profere mentiras e cuja direita é direita de falsidade. Ele repete a mesma história, pastor Devaldo. É verdade, eu lembro agora com esse texto, sabe, no momento que Neemias estava reconstruindo os muros. Chega Sambalá, Tobias e Gesem, o amonita, né? O arábio também. O arábio. E o que acontece? Começam a dizer: ei, acaso irão reconstruir esses muros? Não confie nele, não. Porque, olha, ele está confiando no Egito, num bordão de cana esmagada. E vai colocar a mão ali, vai transfixar com farpas. E começou a levantar coisas, e o povo ali, observando aquilo, sabe, mentindo para desanimar o povo. Só que Neemias, ele confiava, ele sabia em que ele acreditava. Pastor Marcelo, quando nós confiamos em Deus, pode ter, olha, palavras contra, pode ter o disse-me-disse, sabe? Existe diferença, sabe? De repente, você tem sido aí motivo lá no seu trabalho, na empresa, na sua casa, na sua rua. As pessoas têm tentado de todas as maneiras fazer isso. Só que com Davi não funcionou. E quem serve a Deus também isso não vai funcionar. Não se preocupe. Sabe, pastor Marcelo, aqui eu observo exatamente esse texto. Por que Davi repete duas vezes? Duas vezes. Sabe, a pressão era grande. A coisa era intensa, meu irmão. Tem coisa que vem com persistência contra nós. Tem coisa que acontece só uma vez. Mas tem coisa que, sabe, todo dia, de repente na tua vida vem acontecendo. Aí você hoje foi dormir preocupada porque aconteceu tal coisa. Amanhã novamente tu vai dormir preocupada porque mais uma vez aconteceu aquilo. Todo dia tem esse aperreio no juízo. De novo, meu Deus. Não aguento mais. Puxa vida. Sabe, a pessoa fica atordoada. Verdade. Não é para qualquer um, sabe, esse turbilhão de problemas, não. E olha, que por mais que a pessoa tenha uma estrutura, por mais que a pessoa tenha consistência, ela seja firme com Deus, tem hora que realmente o baque é grande. É verdade. Interessante é que Davi, ele tinha sonhos, projetos, planos, desejos. E Davi queria vencer o inimigo, porque o inimigo queria impedir dele ter êxito e de ele prosperar no caminho, toda a sua casa, toda a sua família. Porque olha o que ele diz aqui no versículo 12. Olha o desejo dele, pastor Devaldo: que nossos filhos sejam na sua mocidade como plantas viçosas,
e nossas filhas como pedras angulares, lavradas como colunas de palácio. Que transbordem os nossos celeiros, atulhados de toda sorte de provisões. Que os nossos rebanhos produzam a milhares e a dezenas de milhares em nossos campos. Que as nossas vacas andem pejadas, não lhes haja rotura, nem mau sucesso, não haja gritos de lamento em nossas praças. Quer dizer, olha o desejo que há, o desejo ardente no coração de Davi, pastor Devaldo. Só coisa boa, a casa, os filhos, a família, provisão, os animais, tudo que pertence a ele. Ele queria ter êxito em todas as áreas da sua vida. Eu lembro agora com essas palavras da oração de Jabes. Sim. Jabes, quando ele estava cansado, ele faz aquela oração que se torna famosa. Senhor, olha, em outras palavras, já não aguento mais. É tanta conversa para cima de mim, só porque meu nome significa sofrimento, mas eu quero fazer uma oração a ti aqui, Senhor, e vai ser rápida. É verdade. Né? Aí ele pede o que a Deus? Tomara que me abençoes. Primeira coisa que ele diz. É verdade. Ele, que a tua mão seja comigo. Que me preserves do mal. Que o Senhor venha ampliar os meus caminhos. É verdade. Olha só. De sorte que não me sobrevenha aflição. É o que ele pede a Deus. E é interessante que a Bíblia diz que Deus concedeu a Jabes o que ele pediu. E Davi, ele, sabe, parece que está conciso em cima desta oração que Jabes realiza. Gente, não precisa ser uma oração longa. Não precisa, o interessante é você saber o que você quer. Talvez o teu nome, até então, sabe, foi referência a sofrimento. Quem fala o teu nome, fulana, beltrano, ciclano, só associa, puxa, aquilo é uma sofredora, aquilo é um sofredor. Mas Davi tinha sonhos, você tem sonhos. Sonho de ver seus filhos bem, fazendo uma faculdade. Quem não tem esse sonho? Sendo alguém na vida, não é? Alguém de sucesso. Você vendo seu filho sendo formado. Aquela pessoa que se dedicou, aquela pessoa que fez por onde, e você estava ali, dando aquele apoio, muitas vezes orando, pedindo, e quando vê o resultado, pastor Devaldo, uma pessoa dessa vê o resultado do filho, da filha, seja lá quem for, ela fica feliz, porque ela sabe que valeu a pena. É verdade, esse versículo 13, transbordar o celeiro, eu não quero mais viver minguado, aquele dinheiro contado, não quero transbordar. Tem que ter um pouco mais. Gente, quanto tempo você não consegue fazer uma viagem? Tem que dentro do estado, ela não consegue, às vezes ela mora aqui na capital, não consegue nem visitar a família. A verdade é que tem gente, pastor Devaldo, que passa por uma situação tão séria, que às vezes até para ir para um outro bairro, ela não tem uma passagem. É verdade. Para você ver que uma coisa é séria. Para muitos aí é bobagem, mas para quem está passando não, meu irmão, é coisa séria. Agora, para fechar aqui, Davi, ele diz, versículo 15: bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Sim, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Ele é o teu Senhor, Ele é o nosso Senhor, pastor Devaldo. Ele é o nosso Senhor. Por isso que somos bem-sucedidos. Por isso que nós estamos a cada dia crendo e pela fé vamos crescendo em Cristo, porque a nossa vida está na mão dele, buscamos a ele, adoramos a ele como Davi também adorava. Exatamente, bem-aventurado, feliz é o povo a quem assim sucede. Assim, meu irmão, vai acontecer na minha vida, na vida do servo de Deus, pastor Marcelo, na tua, você que está agora ouvindo e vendo também essa transmissão. Queridos, vai acontecer, se tão somente, nós agirmos como Davi, seremos bem-sucedidos, pastor Marcelo Goguen. Com certeza, coloque no coração essa palavra, creia nela, porque ela é fiel e verdadeira. Deus seja louvado em nome de Jesus.